então. Esse é o ponto. Porque muitos cristãos, eles não entendem isso, eles não sabem como funciona a vida deles, a vida interior. Nós somos pessoas que temos espírito, alma. São as partes interiores da nossa vida. Espírito, alma. E habitamos no corpo. O que você pensa, o que você sente, tem a ver com as suas faculdades interiores. Isso se manifesta por meio do corpo. Muitos cristãos ignoram isso. Não sabem praticamente nada disso. É o cúmulo do pináculo da ignorância espiritual. E é por isso, Senhor, que nós estamos aqui. Esta é a finalidade da academia. É a gente sair dessa ignorância. Só que sair dessa ignorância não é intelectualmente, não é culturalmente, mas sim espiritualmente. Sair dessa ignorância é ter esse relacionamento com o Espírito Santo. Dizem que o Brasil é um país cristão. O censo fala que é cristão, mas não é. Antes fosse. Pelos meus estudos, apenas 5% das pessoas são cristãos verdadeiros. E aqui nós não estamos para julgar ninguém, nada. Aqui nós estamos para treinar a vida espiritual. Testemunhando, sim, Cristo em nós. Porque essa é uma obrigação do cristão verdadeiro. O cristão nominal, ele fala em Cristo só quando ele vai num certo local que erroneamente é denominado de igreja, porque igreja não é um local, igreja é orgânica, igreja é um grupo de seres humanos, filhos de Deus, que tem um relacionamento com ele, e como é espiritual, não dá para provar para o outro. Mas esse grupo se identifica. E é muito triste de ver que poucos dos nossos amados no mundo têm essa vida espiritual, têm essa compreensão, esse discernimento. E a gente até se desespera, se depressiona, entra em depressão por ver pessoas amadas que não reconhecem a vida espiritual. Falam às vezes de Deus, citam versículos da Bíblia, dão até aula de moralidade, mas não entendem que a vida espiritual não tem nada a ver com moralidade. Falam do comportamento correto, mas não tem nenhum comportamento correto que não tenha sido emanado do Espírito Santo na pessoa que diz ter feito certo. Não podemos ser ignorantes nessa área. Por essa razão, irmãos, quero lhes ajudar a caminhar, a progredir. Eu não sei mais o que eu posso fazer, mas eu encorajo os irmãos dos grupos caseiros. Estude isso nos grupos, irmãos, pelo amor de Deus. Nós precisamos parar com toda forma de ensino e concentrar nesse ponto. Esse ponto é chave, irmãos. É chave. Você pode estar falando sobre a carta aos Efésios, a carta aos Romanos, a carta aos Filipenses, esses livros elevados, doutrinariamente falando. Mas eu te digo uma coisa, nunca isso vai ter o menor sentido se você não compreender como essas coisas agem no seu interior. Saber que o homem criado por Deus, Adão, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, este homem tinha suas faculdades interiores funcionando perfeitamente.
Deus criou o homem, espírito. O espírito tem três faculdades: intuição, consciência e comunhão. Aqui era onde estava manifestado a voz de Deus, a realidade celestial, onde o juízo, o senso de interpretar todas as coisas, e também na consciência, a habilidade que tinha, porque a consciência controla a mente é a faculdade mais elevada da alma. Então, o espírito aqui, por meio da consciência, governava a mente de Adão. E aqui ela entrava em... Vocês entenderam? O espírito governa a mente. Quem não tem espírito é governado pelo eu. Quem é governado pelo eu é egocêntrico, porque a mente vai trabalhar dentro do eu. E a nossa mente tem que se trabalhar segundo a mente de Cristo, que é passada para a nossa consciência através da habitação do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita em nós se houver um novo nascimento. Senhores, se os senhores não conseguirem ouvir a voz do Espírito Santo, não é a minha voz, é a voz do Espírito Santo. Pode ser emanada de ouvir a minha voz, ouvir a voz do Luiz, pode ser emanado de ouvir um passarinho, pode ser emanado de ouvir uma mula falar. Exatamente aí, uma passagem bíblica onde uma mula fala a um profeta, para a gente entender que espiritual, a gente não tem a audição com esse ouvido natural. Mas para ter essa audição espiritual, eu tenho que ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, eu preciso morrer naquela cruz com Cristo e ressuscitar com Cristo. Aí eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim, porque cristão é um pequeno Cristo. Quando eu nasço de novo, é porque eu estou vivendo em Cristo espiritualmente e Ele, Cristo, vive em mim, Ele nasce em mim. Daí cristão, é um pequeno Cristo. E aí, consequentemente, eu tenho Espírito Santo vivificando não, habitando no meu coração. E o Espírito Santo também é espírito de filiação. À medida que eu tenho Espírito Santo habitando no meu coração, eu sou filho de Deus. E eu tenho vontade de chorar, de alegria agora. Sabe o que é ser filho de Deus? Sabe o que é isso? E você vê as pessoas amadas do lado, e elas ainda gospem na tua cara, espiritualmente falando. Elas blasfemam, elas julgam, elas sentenciam, elas te rejeitam. Eu estou falando das pessoas próximas. E você tenta estender a mão, e se possível ela corta a tua mão, mas não aceita. Isso é tudo espiritual. Não tem o menor discernimento do que está acontecendo. Ela não te acorda com um bom dia. Ela acorda ferindo. Porque, na verdade, não é a pessoa que está ferindo. É o maligno na pessoa. Porque à medida que ela não tem o Espírito Santo protegendo-a, ela está desprotegida, o inimigo invade a mente dela. Ela fala o que o espírito maligno quer que fale. E o bom dia dela é cuspir na tua cara. E ela não tem discernimento. Isso é muito triste. Mas é a vida de qualquer cristão, essa tristeza. E você acha que Cristo está alegre?
prover os seus filhos, os seus irmãos. E veja bem, como eu já falei, acredito hoje, 5% dos seres humanos são irmãos de Cristo. 95% nem irmãos são de Cristo, porque não nasceram de novo. É muito triste. Contato